Fala, meus queridos! Estamos iniciando mais um episódio do nosso Follow Jesus podcast, diretamente aqui do estúdio da QI Produções. Você já sabe, você vem acompanhando aí os nossos últimos episódios, você já sabe da qualidade, já sabe de todo o serviço que é prestado por eles. E, cara, só chama os meninos que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e que você vai ser muito abençoado, assim como nós estamos sendo muito, mas muito abençoados. Hoje eu tô feliz, o nosso time volta a estar completo. Né? Depois de 2 semanas, nós tava com Tava no DM. Jogador no DM, né? Tava complicado. Tava afastado. É até legal a gente esclarecer isso, que o pessoal às vezes tem uma visão meio cinematográfica da parada. Gente, aqui é correria, tá? Todo mundo trabalha, todo mundo tem as suas responsabilidades. E aí, família. O boleto chega pra todo mundo. Todo dia 10 é dia 10, entendeu? Não muda nada, entendeu? É sobre isso. E nesse período aí, o nosso mano Everton tava com umas demandas um pouquinho mais apertadas aí. Teve que se ausentar um pouquinho, mas hoje, pela misericórdia de Deus, estamos de volta. E aí, negão, tudo certo? Boa noite. Graça, boa noite, mano. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. Eu tava com saudade disso aqui, cara. Tava com saudade. Mas é isso, cara. Espero que a gente tenha um papo legal. Hoje a gente tem um convidado especial. Eu acompanho um pouco ali também, do trabalho dele, principalmente nas redes sociais e tudo mais, do ministério, no caso, né? E é isso, cara. Espero que seja bacana, que seja edificante para você que vai assistir. E não se esqueça, vamos fazer a nossa parte e você faz a parte de você em casa. Encaminha esse vídeo para 167 pessoas. Olha aí, ó. Certo? Aí, ó. Dá o like, faz todo aquele aparato que a gente precisa para que chegue até as pessoas que realmente necessitam escutar a palavra que vai ser dita aqui hoje, certo? Isso aí. Hoje ele tá generoso até. 16 mil baixou pra 167. Sei lá, enfim. Tiagão, bem-vindo, mano. Tudo certo? Boa noite, galera. Cara, hoje eu tô empolgado, mano. Tô empolgado porque a gente tá com um cara aqui. No meu episódio que eu contei meu testemunho, eu falei que Verdade. É o tema musical que eu curto. E esse cara foi que abriu as portas pra mim, pra conhecer músicas desse gênero, tá ligado? Legal. Top. E aí eu quero começar com essa frase. Se eu não me conhecer, Deus sabe quem eu sou. Muito bom, muito bom. Dito isso, não tem mais nem o que falar. Lucas! O homem tá na casa. Nosso mano Lucas tá na casa. Satisfação demais, rapaziada. E tá aqui entre irmãos, literalmente. A gente frequenta a igreja junto, congrega junto e, mano, bora pra cima, trocar aquela ideia. Já tô à Já tá à vontade. vontade, já tá à É isso vontade. aí. Tudo certo. É isso aí, Da mano. hora. Cara, é muito doido, assim. A gente sempre costuma começar, Lucas, perguntando um pouquinho de como que é a história do convidado e tal. E, cara, eu tava dando uma estudada ali, tava vendo... Literalmente, no princípio, já foi puramente a mão de Deus, né? Mano, Conta demais. um pouquinho pra nós disso aí, mano. Demais. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, né? Pra quem me conhece também, continua sendo... Olha aí, ó. Essa aí Eu gosto disso. Eu acho que é importante até falar porque tem muita gente que me conhece da igreja e tem muita gente que me conhece da música, né? E da música se fala Lucas. O pessoal fala, é o Locas, é o Lucas. Não, é Lucas. É Lucas. Veio uma ideia do... Eu só tô esclarecendo primeiro, né? O Sim, parênteses sim. pra rapaziada entender. Eu tava estudando, indo pro colégio, assim, na época que eu estudava, e eu vi atrás de um busão e tava escrito cultura. Tipo, C-O-O-L, tura, tá ligado? Tipo, só que na minha cabeça eu já li, tipo, cultura. Caraca, essa ideia é boa. Aí, tipo assim, depois o cara pensa, tem o Google, tem o Facebook e tal. Só que, tipo, Facebook e Google já é tudo em inglês, né? E cultura me remeteu me misturou, né? Língua portuguesa e inglês. Sim, aham. Aí eu pensei ali, tipo, cara, se eu for fazer música, o dia que eu vou fazer, eu vou usar esses dois O como o U de Lucas. E foi dito e feito, mano. Top. Feito. Então, mano, tenho 24 anos, sou casado com a Ana, que está ali me esperando. Aí nos bastidores. Sou natural do Rio Grande do Sul, moro aqui em Floripa já faz uns 12 anos, eu acho, uns 12 anos. Já não tem nem mais sotaque. Não, Não tem quase, Não solta né? uns bar, né, meu? Ah, meu. Não, quando eu vou pra lá, Aham. é que o negócio eu tenho que falar... Quando eu falo uma cidade lá, alguma coisa que é de lá, aí eu... Já eu arranha um puxo. pouquinho. Por exemplo, eu não consigo falar de Alegrete. Não, de Alegrete. Opa. Tem que ser assim, entendeu? Opa. Tem que ser... Não, aí é inadmissível não falar
como é, né? Sim. E, mano, então, quando como eu falei, morava em Uruguaiana, fronteira com a Argentina, mas na verdade eu nasci, o meu pai mora até hoje lá, no campo. Trabalho em lavoura, bem do campo, eu era do campo também, bem do campo. E não faz muito sentido, né? Foi pro rap e era pelo menos vai cantar uma baitaca da vida lá, o negócio lá. Fui criado na campanha, mas eu realmente fui criado na campanha. Meu pai trabalha em lavoura de arroz, né, que trabalha lá e tal, na pá, Sim, né? os bichos lá também, com gado e tal. E então, quando minha mãe tava grávida de mim, quando deu ali o momento de nascer, estourou a bolsa e tal, era de madrugada, e era um carnaval, 26 de fevereiro. Aí, ela foi na caminhonete lá, que o pessoal circulava lá na granja, meu pai foi na capota atrás, e foram pra Santa Casa de Uruguaiana. Só que como era carnaval, não tinha médico. Não tinha médico no hospital, tinha umas enfermeiras lá e tal. Tinha até, acredito, sobreaviso, né? Só que não apareceu. Aí eu fui nascer às 11 horas da manhã. Isso, ela começou a ter ali as dores e tal, e foi pra lá, era tipo 1 hora da manhã. Fui nascer, muito tempo depois. 10 horas, mano. Então, aí deu ruim. No meio do caminho ali deu ruim. Aí, até tomando ali os remédios pra despertar dor, pra não sei o que e tal. Enfim, eu sei que passou do tempo, engoli água, passou... a questão de oxigenação também ficou bem, bem zoada. E eu fiquei mal. E ela conta que quando eu nasci, as enfermeiras só me enrolaram num pano verde, me levaram e não falaram mais nada. Aquele silêncio ensurdecedor, tá ligado? Deus. E aí eu fiquei em coma. Aspirei a água, meu pulmão ficou bem cheio de mancha ali e tal. Questão da oxigenação também. Vai, pega no tranco. Aí fiquei 10 dias na UTI, mano. 10 dias recém-nascido, né, na incubadora. E a minha mãe conta que ela me olhava de longe assim e tal e pedia pra Deus me curar, mas teve um momento chave que ela se ajoelhou no corredor assim, onde ela tava me vendo, mas era o corredor lá de fora da unidade da UTI neonatal. E orou a Jesus, orou a Deus. Falou, Jesus, se o Senhor curar meu filho, ele não vai mais ser meu filho, mas eu entrego ele pro Senhor, ele vai ser teu filho e vai te servir. E ela conta, eu tava em coma, que 2 dias depois eu tive alta. Não fui nem pro quarto, fui de alta, pra casa, direto. Coisa que eu nunca vi. Eu até hoje eu trabalho, né, num hospital infantil também, porque aqui a gente é correria, entendeu? Sim. Passa a música, mas também a gente também tem os corre. Então, eu nunca vi acontecer isso aí. De sair da UTI pra ir pra casa. Quarto, observação. E ganhei alta e foi um milagre. O médico não entende, porque ele falava pra ela, cada dia que ele passa desacordado, cada dia que ele tá aqui, no caso ali, né, ele tava em coma, a chance de ter sequela é maior, Sim. a chance de se recuperar é menor. E foi assim. Aí a única sequela é fazer música. Querer ser músico e sair no Brasil. É boa, velho. Mas no Brasil isso aí é uma sequela complicada. É boa. E deixa eu te perguntar, mano, tendo essa experiência assim, como é que isso influenciou hoje no teu propósito e na tua aproximação com Deus? Né? A gente sempre tem essa pergunta aqui no podcast, qual foi o momento ali em que a galera teve aquele boom, aquele despertar, assim, mas eu acredito que com essa tua experiência tenha sido muito diferente isso, né? Cara, foi... e desde pequeno, eu vou contando por ordem cronológica, sim, senão eu sim. me perco. Sei. Mas a minha mãe, ela teve muito problema espiritual mesmo. A família dela é toda de uma outra religião e tal. Desde pequena ela era consagrada, era oferecida. E quando ela, pra você ter uma ideia, quando ela se batizou, antes de eu nascer, mas quando ela se batizou, saiu da água já possessa e era 7, 8 passou pra segurar, então era uma batalha espiritual muito, muito forte. E quando continuando a história, quando eu ganhei alta, ela me levou numa igrejinha lá, que era a igreja quadrangular de Uruguaiana. Era tarde, não tinha culto, mas tava a mulher do pastor lá, que era pastora também lá, e me levou pra lá pra me apresentar. Saiu já do hospital, já fui pra me apresentar pra Deus. E ela se manifestou com o demônio. O demônio segurava me segurava no colo, falava, não vou largar, ele é meu, eu vou levar ele, tal. E então, desde o início já foi uma batalha bem grande. Então, e dentro de casa, ao longo dos anos, eu via isso, né? E num determinado momento da minha infância, meu irmão
acabou mais velho, saí, ficava muito fora de casa, minha irmã também. E ela se manifestava em casa. E desde pequeno, tendo esse tipo de experiência, tendo essa vivência. Só que Deus nunca Deus nunca permitiu que eu tivesse medo. Então, ele sempre me deu autoridade para poder expulsar, para poder entender disso. Então, foi sempre muito, como desde pequeno na igreja também, aprendendo o que é, entendendo o que é a palavra e tal. Fui sempre bem ensinado pela minha mãe. E também sempre muito testado na fé por causa desses problemas assim, mano. Então, foi bem punk. Tanto na vida, a luta que ela passou, quanto eu também pra nascer, mano. E aí, desde a tua nascença, assim, tu já, tipo, nasceu, cresceu dentro da igreja? Ou tu teve, tipo, momentos assim que tu, cara, não é isso que eu quero pra mim, vou viver minha vida? Como é que foi, tipo, essa tua fase de, tipo, infância, adolescência com a igreja, assim, mano? Sim. Mas na infância, eu confesso que, assim, eu levava mais a sério do que a minha adolescência. Porque, pelo que eu lembro, assim, mano, eu cantava na igreja, ali cantava mal, né? Sim, até hoje a gente tenta aí, mas tava lá, já, quando era pequeno, a gente era um pouco da Assembleia, foi da Assembleia um tempo, depois foi pra Quadrangular, que abriu na minha cidade. Só que era uma igreja que era o tamanho dessa sala aqui, minúscula, né? Porque era uma cidade pequena. A cidade que eu morava, que eu morei com ela, após ela se separar do meu pai, né? Era Barra do Quaraí, que tinha 3 mil habitantes. Tipo assim, era minúscula. Só a avenida central da cidade, assim, que tinha asfalto, o resto era tudo rua de chão. Tudo no campo, bem na roça mesmo. Então é aquelas igrejinhas que às vezes a gente vê nos filmes, tipo, que tem uma... Aquelas acaloradas mesmo, né? Acalorada, as tiazinhas ali de coque, de saia comprida, bota o dedo na tua cara. E vai. Receba. Não tinha instrumento. Lá tinha um teclado, cara. Na verdade, tinha um teclado, só que ninguém tocava. Ninguém nunca aprendeu. Deve estar lá até hoje. Mas era um violão. Era um violãozinho lá do rapaz que tocava. E ele evangelizava no Uruguai, que era fronteira com o Uruguai. E andava com o violão nas costas lá, de bicicleta pra baixo e pra cima. E pandeirinho, meia lua. Sim. Nossa, essa daí é raizaço. Então, era isso, esse é o louvor. Então, assim, eu sempre tive disposto ali e cantava junto com o pessoal na comunidade lá. E aí, com 12 anos, a gente veio pra cá. Minha mãe tinha se separado do meu pai já há um tempo. A gente passou bastante dificuldade quando eu era mais novo, né? Pensa, ela casou jovem com meu pai e já foi morar junto e tal. Eu sou o mais novo, né? Tive outros 2 irmãos mais velhos. Então, quando elas se separaram, ela foi pra essa cidade lá, eu e ela. Meus irmãos já não ficavam muito em casa. Então, foi toda uma readaptação ali que ela teve que fazer para poder voltar à vida normal, né? Entender o que era o mercado de trabalho, entender como agora colocar o pé no chão, o que eu vou fazer na minha vida, né? Mas dentro disso que tu falou, mano, o que trouxe vocês pra Floripa, especificamente? Então, aí minha irmã veio pra cá, minha irmã mais velha, bem mais velha que eu tenho 24, ela tem uns 30 e poucos já. E veio pra cá porque tinha mais emprego, queria trabalhar, queria crescer na vida, enfim. E aí ela já não estava também mais na igreja, veio pra cá pra tentar a vida, assim. Uhum. E aí, como ela já estava aqui, o meu irmão depois veio pra cá também, não tinha muito sentido a gente estar lá, eu e minha mãe lá. Entendi. E também pela questão da educação, de oportunidade, de poder ter outras oportunidades aqui, tanto para mim quanto para ela. Aí a gente veio pra cá. Eu tinha 12 anos. Aí quando cheguei, na verdade, a gente já morou um pouco no centro, ali no Morro da Caixa lá. Depois a gente ficou morando no Morro do Mocotó. Foi onde eu passei minha infância inteira. Caraca, lá. Mano. Então, aí também conheci o rap, o funk, as paradas lá. Meu primeiro som lançado foi um funk gospel em 2017, mano. Um funk gospel, que na época o rap ainda no Brasil era muito conhecido, só que só tinha a parada mais do boom bapzão, que era o Racionais, eram os caras mais antigos, assim, não tinha uma nova geração, assim, ascensão, como hoje tem, né? E foi ali que eu me envolvi com pessoas erradas, me envolvi com amizades erradas, quase vi minha vida ser ceifada. Mas ali que eu tive conheci também, que eu creio que é parte do meu testemunho, que então foi permissão de Deus acontecer, de eu conhecer o rap, conhecer um outro universo, que onde eu aprendi, por exemplo, um pouco de produção musical, aprendi o que era a cultura hip hop, o rap, o skate, o grafite, enfim, a rima. E ali que eu aprendi. Só que nesse meio tempo, eu me desviei. Ali para meus 17 anos, mais ou menos, me desviei. E eu era aquele cara bem cara de pau com Deus, tá ligado? Eu saía, eu lembro que eu não tinha carteira, tinha meu carro,
saía pra beber, pra fazer as besteiras, as loucuras, e falava, Deus, abençoa aí que eu não morro, e que eu não bato o carro, Aí lembra de Deus, que eu não pegue né? nenhuma blitz, não sei o quê. Mano, era nesse nível, tipo, ia fazer o errado e ainda pedia, e orava pra fazer o errado, entendeu? Era a cara de pau. E mano, eu já usei a expressão Deus abençoe o rolê, pra ter uma ideia. Então, aí nos meus 17, 18 anos ali, eu acabei me desviando. Antes disso, entre os 12 e os 16 ali, eu servi a minha mãe quando ela veio pra cá, ela frequentou a Igreja da Graça, que é do missionário R. Soares, conhecido, enfim. E ali eu aprendi muito, mano. Aprendi muito o que era servir. Porque a igreja que eu frequentava não tinha tantos jovens, assim. Então era uma igreja mais de ensino, um pouco mais tranquila, assim, questão de movimentação. Então eu ia lá servir, entregar a Santa Ceia, entregar envelope, limpar e fazer isso. Isso creio que ajudou a moldar meu caráter e entender o que é de fato ser servo, sabe? E foi bem interessante, mano. Aí depois me desviei, mas aí é outra pegação. Outra pregação. Top, mano. Top. Legal, mano. A gente vai mudar um pouquinho a vertente aqui. Vamos falar de uma coisa que eu particularmente gosto. Tem uns caras aqui na mesa também que gostam também, que é a música, né? Eu queria perguntar sobre o teu EP, cara. Muito além do trap. Ele tem uma mensagem forte, né? Fala pra gente como que nasceu esse projeto, cara. E Mano, o porquê desse título. Tá. Um pouco antes de eu voltar pra Jesus, mano, era uma vida totalmente diferente. Eu estudava pra concurso e tal. Cheguei a passar uns concursos aí, um concurso lá em São Paulo, lá na área de segurança e tal. E eu sempre tive muita fé em Deus, mesmo eu não tava indo na igreja, eu tinha fé em Deus, orava e tal. É o temor, né? Igual o pessoal fala que o crente mesmo nunca, mesmo que saia da igreja, não peca de verdade, porque sempre fica meio assim. Fica um negocinho Fica ali, né? não tá certo esse negócio. E realmente não dava certo. Mas foi uma época que eu comecei a orar de madrugada, assim, pra Deus, assim, Deus, eu quero passar nesse concurso, eu quero ir pra lá, eu quero ter uma estabilidade, não sei o quê. E passei. Eu tava pedindo, passei. E no determinado momento, eu tava orando, e eu senti o Espírito Santo falando comigo, é isso que tu quer, mas tu chegou a perguntar o que eu quero pra ti? Nossa. Só que, mano, eu tinha um bloqueio, tipo... Acho que a gente como homem em si mesmo tem, assim, um bloqueio, mas eu tinha muito bloqueio pra chorar, mano. Eu não chorava de jeito nenhum. Talvez pelas dificuldades que a gente passou, tive que amadurecer muito rápido. Não chorava, mas nesse dia eu chorei igual uma criança, mano. Tudo que tinha pra chorar, tu chorou nesse dia. Porque foi uma mistura de coisas. Porque, na verdade, era um choro que eu sabia que eu não deveria assumir naquele concurso. Só que eu estudei muito e me preparei fisicamente, enfim. É aquela parada, tipo, uma frustração. Cara, eu fiz tudo isso e agora não é pra eu fazer, não é pra eu ir, não é da vontade de Deus e tal. Mas também eu fui impactado pelo Espírito Santo, mano. Fui impactado, me joguei no chão e ele me deu uma visão. Aí que entra a introdução que eu falei da igrejinha lá. Ele me mostrou eu na igrejinha, pequenininha, com o microfonezinho na mão, cantando lá, sem instrumento, só com o violãozinho lá tocando e a meia-lua, eu cantando. E como se fosse ele falando, esse aqui é o teu propósito, tá aqui. E me trouxe a memória, como a palavra fala, trazia à mente as coisas que trazem esperança. E lembrei daquilo, aí chorei, e depois tive uma outra visão. E era eu num lugar que era, pra mim, assim, me parece ser um estádio, algo nesse sentido, assim, que tinha muita gente. E eu tava cantando também. Tipo, lembra aquele menino lá? Ele vai fazer isso aqui. E tinha uma mulher do meu lado, que eu já sei que é minha esposa. Então tinha uma mulher do meu lado ali me apoiando e eu tava ali cumprindo a vontade de Deus num local que era muita gente. E ali eu tive a certeza, sabe? Então aí larguei tudo, voltei pra Deus. Não foi fácil. Às vezes a gente, inclusive, é até um papo pra rapaziada que nos assiste, que eu tenho certeza que uma galera jovem vai nos ver. E que todo mundo tem dificuldade na vida com Deus e tudo. E talvez você esteja vendo e tá desviado ou algo nesse sentido. Cara, realmente não é fácil. A vida com Deus não é um morango. A vida com Deus é difícil. Voltar pra Deus e se manter nos caminhos é difícil. Mas vale a pena. Vale a pena. E eu lembro que, mesmo depois dessa experiência que eu tive, eu fui numa festa, tipo uma balada, assim, uma social, um negócio que a rapaziada fazia. E eu tava com pessoas erradas, pessoas ruins. E
um amigo meu lá, que era envolvido com crime ali no morro, se envolveu numa briga lá com os caras de uma outra facção. E eu como, não, vamos lá tirar satisfação com os caras, vamos lá, tal. E a gente foi lá, arrumou uma confusão. Ninguém brigou de soco lá, mas aí ficou aquele clima ruim. Comecei a me sentir incomodado. Tal. Fui pra casa. Já era às 4, 5 da manhã, eu fui pra casa. Aí os caras me fazem contato comigo e me avisam, ó, nem volta que os caras estão armados aqui pra te pegar. Marcaram teu rosto, os caras querem te pegar. E ali eu comecei a pensar, cara, se eu morresse hoje eu não ia pro céu, mano. Eu tenho a convicção, eu não tava em conexão com Deus, mano. Não ia pro céu. E aí cheguei, fui subindo assim, subi o morro lá, entrei no quarto e minha mãe tava de joelho orando por mim, mano. Nossa. Aí, cara, tipo assim, aquilo ali foi um baque, foi um impacto. Então, mesmo depois daquela experiência que eu tive com Deus, de chorar no quarto, dele falar comigo, cara, eu não mudei, não fiquei um cara santo, não voltei pra Deus, olha que estou aqui novamente, vou te servir. Não, cara. Continuei no erro, continuei no pecado, porque a nossa natureza humana é assim, mano. E é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos ajuda, nosso Consolador, a cada dia a permanecer em Deus, né? E eu lembro que eu entrei no quarto, passei pela porta do quarto dela, assim, entrei no meu quarto, e o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo me deu uma impressão no meu espírito pra eu pegar um caderno. Peguei um caderno e comecei. Sabe esse vazio que você sente? É o que acontece com a gente quando não olhamos mais pro céu e não vemos o que tem na frente. E ele começou a me dar a música. Caraca, pra Deus, mano. Porque na verdade, assim, o que eu escrevi, olha aqui, o que eu escrevi, mano, era o que eu sentia. Tipo, Deus, pô, eu quero sair dessa vida, eu quero voltar pros teus caminhos, mas eu não consigo, mano. Não consigo. Tipo, tanto que eu tive aquela experiência e queria voltar, mas não conseguia. Tipo, o amigo chamava, a gente ia. E Deus, eu tô vazio. Literalmente eu orei, Deus, tô me sentindo vazio. Bebi, saí, nossa, que legal. Eu lembro que eu tinha cantado um trap nessa época, nessa festa, tal. Tipo, tive o pessoal gostando, tal. Uhum. Tive o ego amaciado, Deus, mas eu tô me sentindo vazio. Eu preciso de ajuda. Então, sabe esse vazio que você sente. Caraca, mano. E ele me deu essa letra, mano. E foi daí, então, foi a partir desse momento que de fato a música entrou na tua vida, que tu começou, tipo, cara, isso aqui que Deus tem pra mim, e a partir de agora eu vou viver acerca disso, vamos dizer assim. É que, na verdade, eu tinha sempre a música e é como um segundo plano na minha vida, sempre. Só que aí, nesse momento, Deus me falou, não, na verdade, um pouco antes, né, quando ele me mostrou ali aquela visão, e através desse momento também, que ele começou a me dar música, eu comecei a me aprofundar e entender, não, beleza, eu preciso fazer isso aqui, né, não tenho pra onde fugir. Comecei a fazer, Deus foi colocando a mão e as coisas foram andando, mano. Foram andando e aí, através da música, através do trap, eu fui do trap gospel, eu comecei a fazer pra Deus e fui me afastando das coisas do mundo. Eu já tive, e agora é um conselho pra rapaziada mais nova, a gente vê às vezes no Instagram, nas redes sociais, em clipe, os caras lá no mundão, cheio de mulher, com bebida, com dinheiro. Cara, isso aí é tudo ilusão. Eu já tive com o cara que é o 01 hoje no Brasil, em questão de trap, o cara top. Fui na van com ele, que eu fiz as dobras pra ele. As dobras que a gente faz. O cara tá cantando, eu tô aqui. E tal. Cantando junto com ele, tipo um back vocal. Pra ele no show. Só que aí depois do show, os caras ovacionado tal, descia e ia lá usar droga, mano. Porque o cara ele mesmo não se aguentava. Não, mas o cara, olha lá, tá fazendo 30 shows no mês, mano. Sucesso realmente. Será que é sucesso? Ou será que A o troco sucesso de quê? é tudo, né, mano? Mano. Aí a custo de quê? Vai ter que se encher de droga pra poder fazer virar 4, 5 noites, mano. E eu comecei a ver isso e eu comecei a me sentir sujo. Comecei a ver que era um ambiente sujo. E o Espírito Santo sempre me cutucando ali, ó, isso aí não é pra ti, não é aí que tu tem que estar. Então, às vezes a gente vê o pessoal, os influencers, da parada aparentando, né? Não, eu tô super feliz e tal. Mano, a gente só é completo, a gente só preenche esse vazio com Jesus, mano. E eu sei porque eu já tive do lado de lá, já tive naquele ambiente, já andei com os caras. E, mano, só Jesus, mano, só Jesus. Inclusive, depois do Trap Gospel, que me proporcionou conhecer pessoas, assim, grandes, da música em geral, do rap, que não eram cristãos, e os caras
vivem à base de maconha, vivem à base de remédio porque tem crise de ansiedade, porque tem síndrome do pânico, acham que estão sendo perseguidos e tem que fumar pra poder se sentir de boa. Ah, não, mas o cara tá fazendo sucesso. Mas a troco de quê, mano? Tá ligado? E aí me fortaleci com Deus, fui no Face to Face, fui em 2021 no Face to Face. Voltei pra Deus ali. Deus começou a trabalhar, lapidar. Eu lembro que eu fiquei 1 ano, mano, só vindo no... Eu vinha, sentava nos últimos bancos ali. Tem a mesa de som lá atrás, mano, né? no escuro. Não dialogava com ninguém. Eu tava sendo curado, mano. Tava sendo tratado, curado e ouvindo a palavra. E literalmente eu não fiz amizade com ninguém. Fiquei 1 ano só indo lá e sentando na cadeira, ouvindo e sendo tratado. E depois disso que eu comecei a me aproximar da galera e tal. Aí o pastor André conhecia a música também, depois o pastor Júnior, enfim, as coisas foram caminhando. E teve uma vigília. Eu falo, eu não paro, mano. Teve uma vigília, acho que foi 2022, lá naquela... Uma época, essa época de 2022. Foi uma vigília do Alive. Teve o culto, aí depois teve a vigília. E eu lembro que... Eu vou chegar lá no EP, tá? É que eu fiz toda a introdução. Claro. Teve uma vigília e eu lembro que eu tava já andando com Deus, já tava servindo Ele, já tava firme nele ali, aprendendo. Fiquei esse 1 ano ali e tal. Porque, querendo ou não, a gente acaba sendo... O nosso ego nos impede de alcançar e de acessar aquilo que Deus tem pra gente, mano. Porque eu pensava, cara, eu sou cristão desde berço. Não preciso ficar aqui e sentar e aprender, porque eu já sei de Bíblia. Já li a Bíblia um monte de vezes, já ouvi. Tudo isso que esse pastor vai falar, eu já sei. Só que, na verdade, a gente tem que ser como criança, mano. A gente tem que colocar o nosso orgulho, colocar no bolso aqui e falar, não, eu vou aqui, vou ouvir. Mesmo que eu já tenha ouvido, o Espírito Santo vai me falar algo novo. Com o mesmo versículo, ele vai me falar algo novo. Porque, mano, o ego... o orgulho nos impede, mano, de sentir, de conhecer verdadeiramente Deus, mano. De sentir, de conhecer verdadeiramente Deus. A Bíblia nos assegura isso, que a gente deve ser como criança. Cristo mesmo falou, deixe vir as minhas criancinhas. Então, acredito que... Porque a criança, quando tu ensina, ó, isso aqui é um carro, isso aqui que tu vai dirigir. Não, mas isso aqui não vai, aqui que é perigoso, tal. A criança, tal, legal. Só que a gente com Deus, às vezes Deus fala, não vai por aqui que é perigo. Não, Deus, pô, tá ligado, já sou bravo. Tudo certo. Tá tudo certo, dá nada. Deixa pro pai. Entendeu? Milianos. Aí vem, sei lá, alguém do nosso GC, aí vem alguém que é mais experiente, que vem direcionando uma palavra de correção. Não, Olha aí, esse cara aí tá maluco. Esse cara aí é... Não, mano. Olha aí, a gente tem que abrir os nossos ouvidos e entender. Ou às vezes até menos experiente, né? Porque pra Deus não tem muito essas coisas de tempo de... Aqui dá um bom corte. Né? Não tem muito isso de horas de voo, né? Tipo, ele só usa e pronto. Então, às vezes, tu vê, tipo, eu tô 1000 anos na igreja. Aí chega, às vezes, um gurizinho que chegou ontem, mas tá queimando e olha pra ti, te aponta o dedo e diz, e aí? E aí tu, mas quem é tu pra falar? Ele é simplesmente alguém que Deus tá usando. Sim. Só isso. Só isso, sabe? E aí entra essa questão do orgulho que ele tava falando ali, né, cara? E é engraçado a gente tá com o Lucas aqui hoje falando sobre música, porque tu é músico, Negão foi músico, e a gente já conversou sobre isso aqui, né? Eu nunca fui músico, eu tive uma experiência ali, que eu até comentei com vocês, e eu já saí daquele dia, tipo... Nossa, mano, eu sou... Meu Deus do céu, mano. Eu sou o mais top que tem, não tem ninguém mais top. E eu nem músico era. Então, tipo, se o cara não tiver um cuidado muito grande com isso, nessa área, assim, e em várias outras também, mas a gente tá falando acerca da música, o cara acaba se perdendo, né? Tipo, a soberba, né? O orgulho, o ego, né? Tipo, vai chegar um exemplo, vai chegar um cara no Alisson e falar assim, pô, negão, se tu tocar o teclado assim, vai ser melhor. Daí o negão, toco na igreja todo dia, tu quer vir... Tirando de curso. Sabe? Então, tipo, o cara tem que ter um coração muito sensível pra isso, assim, sabe? Isso é muito louco, cara, porque isso aí que tu falou foram coisas que eu vivi na pele também, de tipo assim, essa experiência, esse lance de passar por coisas que o orgulho, ele enche a gente assim, mano, tipo, de o cara subir num palco, por exemplo, mano, primeira vez que eu toquei num palco que tinha mais de 20 mil pessoas, eu contei isso aqui, aquele dia que eu contei meu testemunho. Eu saí dali do palco,
Falei, mano, cantei pra 20 mil pessoas. Estourei? E aí, pai? E aí? Saca? Isso é muito louco, mano. Isso enche o cara. E trazendo pros dias atuais, né? Com as nossas funções até de servir dentro da igreja e tudo mais. E como o Alisson deu o exemplo ali, às vezes, cara, Deus vai usar pessoas totalmente improváveis. E geralmente é assim que ele faz. Geralmente é assim. Totalmente improváveis pra chegar e falar um negocinho, cara. E cara, a linha é muito fininha pra arrebentar muito rápido pro cara. E aí, meu? Jogação onde, cara, pra falar isso? Gíria do futebol, né? Saca? Jogou onde, fera? Jogação Laranja com onde? quem, pô? Ah. Mano, isso é doido, mano. Muito mano. doido. E a música, mano, é uma parada muito doida. Porque, na verdade, quando eu vou cantar nos lugares e tal, eu sempre falo, cara... e inclusive é um incentivo pra quem tá ouvindo. Talvez passou por uma dificuldade muito grande em alguma área. Mas na pornografia, na mentira, no roubo, enfim, na droga. Aquilo onde foi o teu problema, quando tu pega o teu problema e tu apresenta pra Cristo, ele pode modificar e te usar como uma cura pra outras pessoas, mano. E o trap, o rap, a música foi, durante um tempo, um problema pra mim. Porque aquele ambiente, aquele universo me chamava e eu ia. Só que eu ia pro mal. E Deus me pegou e falou, não, cara, vai fazer isso, só que vai fazer pra mim, pro reino, pra trazer outras pessoas. E o que era um problema pra mim, hoje, Deus usa como uma forma de evangelismo, mano. E a música, ela funciona muito assim, mano. Lúcifer, ele era o maestro do céu. Ezequiel fala que dentro de ti foram feitas as obras dos pífaros e dos tambores. O que é a obra de um pífaro? Os tambores, tá ligado? E só que dentro dele, ele fazia música, ele andava, saía o som, mano. A função dele era adorar a Deus, a função dos anjos é adorar a Deus, mas a função dele era a principal, era coordenar essa adoração. E por causa do orgulho, que a adoração era para ser somente para Deus, ele se corrompeu, se rebelou e se perdeu. Então, até pra gente, mano, que principalmente pra gente que vai na igreja, que faz algo pra Deus, não confundir que a adoração, o que a gente faz é adoração pra Deus, mano. O que a gente faz é adoração pra... Mesmo que seja a música, é adoração pra Deus, mano. As pessoas vão achar legal, mas é adoração a Deus. E pra não acontecer igual aconteceu com o Lúcifer, mano. Ele confundiu, não. O pessoal tá achando da hora, mas é pra ele, não, pô. Sou eu que tô cantando, sou eu que tô fazendo uma parada aqui. Não, é pra mim. E isso é complicado. Só que Deus me moldou nisso, mano. Sobre aquilo onde eu fui ferido, aquilo onde eu tive dificuldade, onde eu fui machucado, onde eu caí. Eu vou pegar isso aqui, eu vou modificar, eu vou curar e isso vai curar outras pessoas. Só que tudo tem um tempo, rapaziada. Não é do dia pra noite. Assim como foi com Davi, o período do dia que ele foi ungido até o dia que ele virou rei, teve toda uma trajetória. Então, é importante essa trajetória. Agora eu vou chegar lá no EP. Agora vamos pro EP. Aí teve essa vigília. Aí eu lembro que eu tava queimando por Deus, face a parada tava daquele jeito. E Deus tava fazendo as coisas acontecer, a música tava chegando, as coisas estavam acontecendo na minha vida, assim, de bom, assim, né? Claro, luta a gente sempre tem, mas eu tava com Deus, eu voltei, mano, tô aqui. E eu lembro que o altar ali da igreja, ele é meio alto, assim, né? Tava daqui, assim. Aí eu tinha me desbruçado, assim, e fiquei ali um tempão orando, chorando. E quando eu levantei, eu olhei, tinha uma poçazinha, assim, uma poça de baba, de choro e tal, e tudo. E eu ouvi uma voz, não audível, mas eu ouvi uma voz no meu espírito que falava, é muito além do trap. Aí eu, da hora, não, tá. Eu sei que né? Tem que orar, tem que buscar, tem que ler a Bíblia, tem que ter referência, não, beleza. É muito além do trap. Só que isso ficou na minha cabeça martelando durante um tempão, mano. Do nada eu tava aqui, tô cozinhando. É muito além do trap, ixi. Tipo assim, tá, mas... E aí? Isso é muito doido, mano. Isso é muito doido. Tá, e o restante? Tipo assim, né? É muito além do trap. Ok, eu sei que né? O que eu faço tipo com assim, isso? E tipo assim, pra mim era tipo, não, tu tem que buscar, tu tem que fazer, não tem que buscar mais, porque é muito além do trap, tipo, eu quero entender, né? E aí aos poucos eu fui entendendo que era pra ser a minha frase, assim, de vida, de música, né, relacionada à música, ou seja, o trap, ele é só uma desculpa, onde eu vou chegar lá, eu vou cantar uma música, vai editar, é isso que vai me fazer ser chamado lá, beleza?
mas eu vou ministrar, eu vou entregar aquilo que Deus quer entregar. Então, o trap é só uma desculpa. Então, é muito além do trap significava isso. E também, por ser uma frase que guiaria ali a minha caminhada e me faria entender o que eu deveria fazer na música, foi também o nome do meu primeiro projeto compilado, né? Que foi um EP. Não lancei nenhum álbum ainda, mas foi o nome do meu primeiro EP. Que, na verdade, as músicas, muito além do trap, T-R-A-P, formam, o T-R-A-P, por exemplo, o T dá início a tempo, que é o nome da música. Tipo, tempo, raízes, amor e personagem. Então, a música Tempo fala sobre os dois focos ali, da gente entender o tempo de Deus e viver e entender que não é o nosso tempo. Não é no nosso tempo. O tempo é de Deus. Então, é discernir os tempos e viver o que Deus quer. R, raízes, que não adianta também a gente querer fazer as coisas do dia para noite se não tiver raízes. Tem que ter raiz na palavra, tem que ter raiz na igreja local. Muito importante. Tem que ter raiz. A, amor. Amor também tem duas ideias ali principais que, na verdade, quando a gente entende o tempo de Deus, quando a gente começa a criar raízes, isso, na verdade, foi tudo naquela estação que eu estava passando. Eu lembro de uma pregação do pastor André que falava sobre a árvore. Para a árvore ser saudável, ela cria raízes. Mas aí ela começa a crescer, para frutificar, às vezes tem que podar. Sim. Tem que tirar algumas coisas. Podar é bom? Não, podar dói. Só que para crescer saudável e dar fruto, precisa podar. Então, aí, né, eu aprendendo e vivendo isso, podei algumas relações da minha vida, podei um relacionamento da minha vida, podei algumas coisas e comecei a entender. Então, na música Amor eu falo sobre tu deixar outros amores que impedem de tu amar a Deus sobre todas as coisas, e também sobre o amor de Deus por nós. E tanto que nessa música Amor tem um trechinho da minha mãe falando, um áudio dela falando que, meu filho, que orgulho de ti, tal. Deus vai te usar, e é uma música que fala muito comigo. E a última, T-R-A-P, personagem. Então, quando tu entende o tempo, quando tu cria raízes, quando tu desapega daquilo que te impede de acessar a Deus e começa a entender o amor dele, o personagem, tu deixa de ser um personagem, tu começa a ser um novo homem, uma nova pessoa. Então, top, mano. Aí tu abandona as velhas atitudes, abandona a velha vida e vira um personagem, e não vira mais um personagem. Mais começa a seguir e ser mais semelhante a Cristo, mano. Então, foi isso. É muito além do trap. É entender o tempo, criar raízes, entender o amor de Deus e deixar os amores de lado, os amores terrenos de lado, e parar de ser um personagem, viver de fato o que é ser um cristão. Não é ser um sepulcro caiado, que tô aqui, tô bonitão, mas por dentro eu tô podre. É entender que, cara, Deus quer o teu coração na mesa, Deus não quer falação bonita, Deus não quer frase bonita, Deus não quer profetada, Deus quer o teu coração, mano, tá ligado? Tipo, e através disso Deus começou a falar comigo, me dar um norte, tu vai ministrar, então tu vai falar sobre isso. Eu não quero talvez que tu faça uma pregação super teológica, mas tu vai falar que eu te salvei quando tu era pequeno, que tu passou fome, mas eu tava contigo, que tu teve quase uma depressão e eu tava contigo, que tu quase foi morto, mas eu tava contigo, mas hoje eu te ergui e eu tô aqui contigo. É isso, mano, tá ligado? Testemunho, né, mano? É ser o que é necessário para aquele tempo. Né? E ser incluir também a gente falar as coisas que Deus quer que a gente fale, né? Isso é muito louco. E, mano, deixa eu te fazer uma pergunta relacionada ainda à música, ao processo ali de composição. Como é que é esse negócio, mano? Porque, cara, eu já ouvi tantos testemunhos, assim, diferentes, tipo... Um fala, não, mano, eu recebo os negócios tudo direto assim, já sai escrevendo direto. Daí tem gente que fala, não, mano, essa música aí, eu recebi o refrão em janeiro, daí depois eu recebi a ponte em agosto e demorou 3 anos. E, cara, como é que é pra ti, assim, como é que tu sente esse processo assim na tua vida de estar recebendo algo e identificar que isso de fato é Deus que tá falando contigo e todo esse caminho, sabe, de preparar o que Deus tá falando contigo e comunicar pras outras pessoas? Mano, então, depende. Tem música que já veio tipo um download, pronto, tá aqui. Já tem o refrão, já tem tudo. O verso, já tem tudo, tem a melodia. E às vezes não, às vezes começa a escrever e que vai meio que começa a fazer ali, aí encaixa uma rima, muda, tal, e Deus vai dando e a gente vai fazendo. Mas assim, de começar hoje e terminar daqui 1 mês, 2, 3 meses, não é muito comum comigo. Geralmente eu sento, mas o fato é que o tema da música, a letra da música, tem muito a ver com o que eu tô vivendo com Deus no momento. Tem muito a ver com o que igual ali, criar raízes, tempo e tal.
a música Ladrão veio de uma letra, de uma pregação ali talvez uma pregação, pelo menos o tema, que eu tava assistindo do pastor André, que falou, não, o ladrão não tá na janela, mas ele tá no espelho, não sei o que era uma pregação sobre responsabilidade, assumir responsabilidade. E veio essa letra. Marionete veio numa época que eu tava sendo muito ministrado sobre liberdade, de cortar as cordas com o pecado, cortar as cordas com as coisas que nos prendem. E tanto que agora eu tô preparando um projeto, que vai ser um projeto futuro, mas depois a gente fala disso. Mas assim, vem muito do tempo que eu tô vivendo, mano, com Deus, assim. E Deus vai ministrando. Tipo, o dia que a gente tá triste, a gente faz uma música um pouco mais triste, mais melancólica. Vai falar sobre Deus nos cuidar, Deus ser o Espírito Santo nosso consolador. No dia que a gente tá alegre, a gente fala, não, Deus é minha alegria, não sei o que, tá. Então, vem muito do que Deus tá falando comigo no momento. Mas, geralmente, assim, é download. Só que aí, como que eu componho? Pega a primeira batida, primeiro o beat ali com a melodia, eu começo a falar inglês em línguas estranhas, porque... Aí começa a cantarolar, porque aí primeiro pega a batida, aí vem o flow. Legal isso aqui. Não sou marionete. Opa. Sem mais cordas de libertação. Aí eu vou montando. Tá montando quebra-cabeça. Quebra-cabeça. E acaba sendo rápido assim, quando vê no final tem a música pronta ali. E Marionete até o Pastor Júnior, né? Até o Pastor Júnior. Pastor Júnior era direto. Postava no Stories, ouvindo dentro do carro. Marionete estourou. Mano, dentro do cenário da música, do trap, do rap, eu acho que hoje nem tanto, mas se a gente for olhar um tempo atrás, existia muito um preconceito com o rap em si, com o trap em si. Como é que foi pra ti viver isso dentro da igreja, sabe? Tipo, como é que foi esse processo pra ti de não fazer com que as pessoas vejam com bons olhos, mas como é que tu viveu essa questão do gênero musical, do rap, do trap dentro da igreja? Mano, eu acho que ainda existe bastante, dependendo da igreja, dependendo do pastor, da visão. Graças a Deus o pastor Júnior abraçou. Demais, mas assim, eu já fui em igrejas que sei lá, o líder, por exemplo, o líder de jovens, que não era pastor, ele era o líder lá, talvez no presbítero, me chamou pra cantar porque gostava do meu som, talvez tocou em algum momento da vida dele, ele achava que ia tocar em algum outro adolescente e tal, me chamou. Aí, o pastor da igreja não sabia, tipo, ou talvez, enfim, sabia, mas não, de repente não prestou tanta atenção no que era. Aí depois que eu cantava, eu desci do altar ali, ele vinha, demônio, não sei o que, orar por libertação, tipo... Talvez pelas vestes, talvez pelo estilo, não sei. Só que ainda tem, entendeu? Nem todo mundo entende o que é, mas eu também acredito que quem é para entender vai entender. A mensagem é uma só. É a mesma mensagem que a igreja prega. E eu entendi uma parada que, tipo assim, que mudou muito a minha mente, mano. Que o Thiagão que me passou essa visão. Eu tava falando com ele e ele, eu falei pra ele, mano, da hora que, tipo, nossa música, né, o ritmo, o gênero e tal, ajuda até a palavra chegar mais longe, porque aí se democratiza mais e tal. Ele falou, negativo. Não é a tua música que faz a mensagem chegar mais longe, porque a mensagem, ela é uma, mano. A mensagem, tu vai morrer, a mensagem vai continuar. É a mensagem que potencializa aquilo que tu tá fazendo. Porque a mensagem é uma, mano. Tipo, Nossa, a igreja foi perseguida. Que bom que falou isso, Isso é muito legal. Mano, a igreja foi perseguida, tá ligado? Tipo mano. assim... O Oriente Médio tá lá, mano. Não a mensagem tá aí, mano. Não vai morrer, mano. Cristo vive, a mensagem vive, nada vai parar. E aí eu entendi, mano, que, cara, eu tô fazendo isso aqui, não é uma parada, mano, é uma honra, mano. É uma honra eu fazer isso aqui. Deus me permitir falar dele através da música, mano. Podia ser através de um livro, através de qualquer outra coisa, mas através da música. Mas o importante é que é a mensagem de Cristo, mano. E a gente é só um servo. Teve uma vez, eu lembro, que eu fui cantar ali na Mais de Cristo Biguaçu. Só que o pastor Júnior, mano, vamos cantar lá, vai ser um culto de quinta. Tipo assim, não era um culto de jovem, assim. Nossa, a galera mais antiga, assim, né? E tipo, não, da hora, bora. Aí foi o pastor Júnior e tal. A Ana acho que tava também. Então, aí eu cantei e tal, cantei os trapzão mesmo lá, com autotune, com tudo do jeito que é. E aí, tipo assim, alguns acham legal, só que muita gente, como não conhece, não sabe o que faz, se bate palma, se levanta a mão, se fecha o olho e tal. E aí
foi legal assim, aí depois na janta, assim, a gente no final senta assim pra comer, e eu falei, pastor, tava falando com o pastor Michel, ô pastor, parece que a igreja não gostou, né? A igreja não veio, né? Aí ele pegou, mas a igreja não tem que vir. Aí ele falou, tu é só o jumentinho. Eu falei, oxe, qual foi o jumentinho? Qual foi? Tá tira. Aí ele, só que aí, tipo, se ele meteu essa, tava todo mundo assim na mesa, aí o pastor Júnior olhando também, ouvindo, a galera tudo ouvindo assim, e aquele silêncio, tá ligado? É só o jumentinho. Tá ligado? Aí eu, não, porque... Não, então, quando Jesus, ele entrou lá, veio pra Jerusalém e tal, foi entrar, o povo pegou lá os ramos, pá, acho que é palmeira, né? Sei lá, enfim, pegou os ramos lá. Osana nas alturas, viva Osana, tal, jogava pétala, jogava não sei o quê, e pano no chão, tal, e em cima do jumentinho aqui, ó. Pá, tranquilão. Aí ele falou, imagina o jumentinho aqui, pô, sou o cara, irmão. Olha aí, eu tô entrando, eu tô entrando aqui, a rapaziada tá me aplaudindo, tal, e olha que eu moro aqui, tipo, pô, mas esquece que o pai tá como, tá bonito, tal. Chegou lá, beleza. Aí ele conta que depois chegou em casa, né? Ô mãe, esquece, pai tá estourado. Cheguei lá, rapaziada aplaudindo, não sei o quê. Pá, da hora, hein? Acho que eu venci na vida. Aí a mãe dele, não, meu filho, acho que não é bem assim, volta amanhã lá, sem, tipo assim, né? Sem ninguém montado e tal, e a gente vê. Voltou no outro dia, tava vazio. Ninguém tava esperando ele. Foi normal, foi lá, o pessoal, sai aqui, Hugo. Voltou pra casa da mãe, pô, mas por que foi diferente? Eu falei, mas é que o valor não tá em ti, o valor tá em quem tu carrega. Ah, isso Mais uma chave pro molho, hein? Mais uma chave pro molho. Muito bom. Lucas, eu te amo, cara. Eu sou obrigado, cara. Não, é muito bom tu abordar por esse ponto de vista, porque, cara, vamos lá, momento... Abrir o coração agora. Às vezes é sofrido, mano. Às vezes é sofrido porque... É igual assim, ó. Você tá participando de um culto, aí você tá lá no grupo de louvor. E, né, o culto tem seu início, tem seu meio, tem seu fim. Tem toda a liturgia e amém por isso. E aí, cara... Sempre tem aquela pessoa, pô, hoje a presença veio. Ah, hoje a presença não veio. Sempre tem esse cara. Tem. E o sommelier, né? Hoje Sommelier. Hoje tava... hoje, pô, nada a ver. Sabe? Sempre tem. Mas por que isso acontece? Sabe? Por que existe o sommelier de presença? Porque, no fundo, são pessoas alimentadas por vaidade, cara. Por ego, sabe? E é muito fácil. Por que eu entrei dando ênfase nesse assunto? Porque é muito fácil eu, por exemplo, começar a me achar depois de eu sair de um culto que, pô, eu tava lá ministrando no teclado e, mano, 120 pessoas aceitaram Jesus. Aí você para e compara. Pois no outro culto só teve 30 pessoas que aceitaram Jesus. Então eu acho que tem algo diferente que eu faço que possa ser diferencial. E não é. Entendeu? Não é. Músico que serve na sua igreja local. Por favor, você quer fazer a diferença? Estude o seu repertório, cumpra seus horários, faça a sua escala, seja leal a Jesus e gentil com as pessoas. É tudo que você tem que fazer. O resto, Jesus vai fazer. Seja uma pessoa, sejam 120, sejam 30. Isso aí tem a ver com o poder do Espírito Santo. E vou te dizer mais, isso aí não tem a ver nem com música. Então, obrigado, Lucas, por você falar isso, porque, cara, isso é uma coisa que me traz um certo desânimo, assim, sabe? Porque a gente vive nesse mundo, mano, que tudo é like, tudo é tapa nas costas, tudo é... Ai, vamos, você que é o cara, mano, não tá escrito em lugar nenhum na Bíblia que a gente é o cara. Então a gente precisa parar com isso. E que bom que o Lucas também tem esse pensamento e veio aqui abordando esse assunto dessa maneira. Porque essa, gente, é a maneira bíblica de enxergar o que é o louvor, o que é a adoração e sobre pra quem é. Porque às vezes a pessoa acha que o culto é pra ela, né? Não, hoje eu não gostei do culto, não tava muito bom. Tá, mas quem disse que tem que gostar, irmão? O culto é pra Jesus, o culto é pra Deus. Na verdade, a gente não tem que ir na igreja pra se sentir bem. Não, eu vou aqui pra dar uma recarregada. É isso aí. Pra dar uma... Não, irmão, tem que ir lá e falar assim, Deus, eu tô aqui, trabalhei, eu tô cansado, mas eu vou prestar o meu melhor culto ao Senhor. Aí, ponto. E desde quem tá lá no altar vai fazer a mesma coisa, quem tá lá embaixo vai fazer a mesma coisa. Quem vai pregar, tem isso que ele tá me falando me lembrou uma história, mano, muito antiga. Eu ouvia lá nos cafundados de Judas, lá, quando eu era pequeno, que falava de uma reunião lá, teve uma reunião, acho que no tribunal lá, enfim,
E aí o juiz mandou um advogado ler o Salmo 23. Ele leu, Senhor é meu pastor, com espaço entre as vírgulas, né? A voz imponente e tal. Nada me faltará. Leu brabo, perfeito. Uhum. Aí chegou um senhorzinho lá com o terno 3 vezes o maior que ele. Aham. Tá, a gravatinha. Chegou, Vossa Excelência. Vossa Excelência, né? Ah, tá. Posso ler também? Quero dar uma adoração aqui, meu Deus. Aí ele leu errado, não respeitou ali a vírgula, não leu corrido. Mas quando ele terminou, tava todo mundo chorando. Porque não é sobre a forma que a gente fala, não é se a gente é eloquente, mas é sobre a presença que a gente carrega, mano. Às vezes a gente acha, não, eu preciso fazer 15 melisma aqui, eu vou inverter aqui, eu vou não sei o quê. Mano, tu pode... É legal saber? É legal. Mas se não tiver a presença de Deus, mano, ninguém vai... O Espírito Santo não vai conseguir agir, mano. Não, é igual quando a gente vai cantar, né? Quando eu vou cantar, às vezes o pessoal fala, explode, não sei o que, muito. Eu falei, não, que é o meu jeito. Mas a gente tem que entender o limite, porque se eu me passo demais e eu apareço demais, o Espírito Santo fala, nem precisa eu vir aqui, tu já tá aí, ó. Já tá fazendo o teu show. A própria Bíblia fala que quando a gente faz algo, que a gente faça e deixe que a glória e o reconhecimento venha do Espírito Santo. E Espírito Santo, Deus vai te reconhecer. Porque se tu faz e tu fica contando pra todo mundo, beleza, tu já tem o teu reconhecimento. Os homens já te viram. Mas quando a gente faz algo no secreto pra Deus, ele te reconhece, tá ligado? Top. Cara, engraçado, deixa eu só aproveitar esse ganchinho, porque esse lance que vocês estão falando era uma coisa que eu já vinha sentindo já há algum tempo, assim. E isso, cara, me pegou no dia que o Paulinho do Drops foi lá na igreja cantar. E ele trouxe uma parada que é basicamente isso que a gente tá falando aqui. Porque às vezes, por exemplo, tu tá trazendo um gênero diferente, totalmente diferente do que a igreja tradicional tá acostumada, né? E aí, chega lá pra cantar, pô, às vezes o cara vai ficar meio frustrado, ver alguns indo embora, ou outros que não sabem o que fazer e tudo mais. Mas como tu falou, cara, tá sendo usado não pra ti, mas pelo mais importante, trazer a palavra e adorar aquele que é dono de toda a honra e toda a glória, de fato, certo? E aquele dia que o Paulinho, ele quebrou todo mundo no início da ministração, que ele falou o seguinte, se você veio aqui atrás de uma música, atrás de um cantor, atrás de, sei lá, de mim, por exemplo, sinto muito em te dizer que de repente eu nem cante a música que você tá esperando eu cantar. Porque de fato, entre agradar vocês e agradar Cristo, eu vou agradar Cristo, mano. Porque tem muito aquele tema que a gente até conversou aqui, vocês trouxeram, né? Que são músicas tipo... Vocês sabem qual é a música que vai tocar? Claro, cara. Vocês sabem, a gente sabe a frequência. A frequência que vai eu abalar, posso usar essa que vai... música aqui, mas tipo assim, tá, mas qual que é a intenção de... Sabe? Entendeu? Então, às vezes, pô, mais vale tu não tocar através da música, mas ser usado por Cristo através da música. Sabe? O pastor Júnior, ele me ensinou um negócio. E, mano, eu aprendi muito com ele, me passou, né? O pastor André também aprende muito, o pastor Michel. Mas o pastor Júnior me passou uma visão muito séria, assim, com relação à exposição, com relação a outras paradas e tal. E como guardar o coração, e como é importante guardar o coração e se preservar nesses momentos. Ele falou, cara, o diabo ele não quer que eu largue aqui, que separe, e eu, não, agora eu vou viver minha vida e tal. Larguei a igreja, E falando nele, né? Não sou mais pastor, saí e tal. Não, o diabo quer que eu suba aqui, porque eu sei a palavra que eu vou falar, que o pessoal vai aplaudir. Igual eu pensando assim, já sabe a punchline, já sabe, ele vai jogar aquela frase que a rapaziada vai aplaudir. Eu sei, mano, eu tenho um monte de esboço, um monte de pregação decorado que eu sei que eu posso fazer de olho fechado aqui, não preciso nem abrir a Bíblia, porque eu já tenho tudo decorado aqui. Vai mexer na emoção das pessoas, né? Eu posso fazer isso, só que o diabo quer que eu não é que eu saia, ele quer que eu continue no mesmo lugar, que eu vá, faça, só que sem Deus, com o coração no lugar errado. Exatamente. Que eu pareça estar em Deus, que eu pareça fazer pra Deus, talvez o pessoal não vai perceber. Sim. Mas
que o Espírito Santo não esteja aqui, que eu não tenho uma relação com ele, que eu não falei, Espírito Santo, sobe comigo e que eu dependa do Senhor. Não, que eu faça as coisas por mim mesmo e que não é que a gente caia, que a gente se afunde. Alguns mas assim, que a maioria, não é que a gente caia, que não, o diabo não quer que tu pare de cantar trap pra Deus e que vá lá e comece a fumar maconha e cantar coisa. Talvez para alguns vão cair nesse nível, mas ele quer que tu só se esqueça do propósito, se esqueça que é para salvar vidas, se esqueça que é para levar uma mensagem de Deus e comece a pensar, não, eu vou fazer aqui porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer aqui porque X e Y, por causa de mulher, por causa disso, daquilo. Então, gosta das oportunidades, né? Que o altar traz, que o louvor traz, trazer uma palavra traz, né? Sim. A visibilidade que traz cara... É que é uma linha tênue, mano. É tênue. É aquilo, as coisas consideradas santas, se a gente usar isso da maneira errada, a gente também peca. Sabe? E isso tem me batido muito, assim, nos últimos dias. Eu até troco umas ideias com o Thiago sobre isso. E cara, mano, é tão fácil você se perder nisso, cara. Tão fácil, sabe? Tem coisas assim, de situações que eu prefiro... Beleza, sai de fininho, sai correndo pra ninguém te ver, porque, pô, aí um te vê, já dá um tapinha no ombro aqui, outro tapinha ali, aí quando tu vê, tu já tá, uau, sabe? Cara, isso é muito traiçoeiro, mano. É muito traiçoeiro e a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Cara, é tenso. Mano, deixa eu te perguntar, posso dar continuidade aqui? Vai lá, toca a ficha. O que de fato, nesse momento, quando tu vê todas essas dificuldades, tu faz pra, tipo, afastar tudo isso aí? Cara, eu até comento com a minha esposa, eu já fui o cara que, tipo assim, eu ficava... E tem até a ver, linkar com o que a gente tava falando, tipo, nossa, agora eu tô me sentindo incrível, eu tô... Tipo assim, fiz a música, esquece, estourei, tal. Só que... E também, tipo assim, quando eu tava ruim, tava, nossa, tô nada a ver, tal. Assim, que o cara acaba sendo inconstante. Eu acho que, talvez, acredito eu, que a maturidade vai nos trazendo isso. Tipo, mano, faz tempo que eu não me sinto, nossa, agora eu vou explodir de felicidade. Ou também, nossa, eu tô triste. Não, mano, como tá? Tô bem. Tô aí, tô bem. Tô bem, fiz meu devocional, tô com a minha esposa, a gente almoçou junto, sei lá, a gente jantou junto. Tipo assim, mano. E eu acho que a estabilidade em questão de vida e de sentimento não é ruim, mas às vezes a gente pensa que não, eu preciso chorar e me jogar no chão, que senão não valeu meu tempo com Deus. Não, mano. Tipo, tem dias que vai ser assim, tem dias que não. Mas, tipo, Deus, ele continua sendo Deus, tá ligado? E, tipo, tem dias que a gente precisa de um algo a mais, tem dias que a gente vai ler, a gente vai entender. Não, beleza. Vou começar meu dia com essa palavra, amém? Mas, mano, tipo assim, quando eu tô cansado, hoje sei lá, mano, saio com a minha esposa, a gente come alguma coisa, ou simplesmente fica, tipo assim, vou tomar um banho gelado, vou respirar, Deus, obrigado por esse dia. Porque, na verdade, já teve um tempo na minha vida que eu meio que, tipo, não queria, não, pô, eu não vou fazer nada direito, digamos assim, não vou dar ênfase em nada aqui hoje, não vou servir na igreja, não vou ter alguma coisa, não vou criar conexões e raízes, porque eu vou pra São Paulo, por exemplo, que eu tava numa empresa lá de São Paulo, e na minha cabeça eu já ia pra São Paulo, eu ia fazer uma outra coisa, então eu não dava o valor que eu tinha aqui. Então eu me tornava uma pessoa que não cria raiz com nada e também não aproveita nada, né? Então, Deus tem me levado muito a esse lugar de, tipo, cara, vamos servir. Hoje eu e minha esposa, a gente é líder da mídia do Teams, né? Eu sirvo também no louvor e tal, e a gente tá sempre ali na igreja. Então, essa estabilidade, entre aspas, emocional, eu acho que me proporciona continuar fazendo o que eu tenho feito. E às vezes a pessoa fala, tua música é da hora. Eu falo, não, da hora. Se a pessoa fala, tua música é ruim, não, tá, beleza. Acaba que, tipo assim, a gente reconhece, beleza, obrigado, mas, tipo, meio que... Porque, na verdade, o elogio e a crítica meio que é pra gente só ouvir, beleza, faz sentido, não faz sentido e tal. Mano, eu não lembro quem que me falou isso, mas é uma parada muito, muito inteligente, assim, que eu levo pra minha vida. Que o diabo, quando ele não pode te parar, ele não pode te frear, ele já logo te empurra pra tu ir, só que quando tu vai, tu não tá preparado ainda, tá ligado? Preparado pra isso. Tu vai e tu se quebra, tá ligado? Então, tipo, se ele não pode parar, ele te empurra, que aí tu vai e tu se mata mesmo. Porque aí tu vai no tempo errado, mano. A bênção no tempo errado, ela se torna uma maldição, tá ligado? E no tempo, assim, mano, tipo, eu fico com Deus. Eu passo muito tempo, tipo, com Deus no carro, mano. Tipo, vou pra um lado, vou pro outro, vou trabalhar e tal. E eu converso com Deus como se fosse meu parceiro, mano. Tipo, Deus, tá difícil essa semana aí, tá sendo tenso. Tipo, ou eu tô lá no meu serviço lá,
Tipo assim, eu sei que daqui a meia hora eu vou resolver 50 mil BO e depois eu vou ter que resolver mais BO ainda, eu vou ter que ir no mercado fazer não sei o quê. Pô, Deus. Cansado, pai, mas obrigado. Obrigado porque eu tô aqui, que eu tenho de onde tirar meu sustento. Obrigado porque eu tenho duas pernas, 2 braços pra fazer as coisas. Consigo enxergar, consigo ouvir, tá ligado? Então, eu acho que eu tô aprendendo a ver a satisfação no comum, sabe? Tipo, então... Aí, mano, tô cansadaço, assim. Beleza, ora a Deus, peço descanso. Vou lá, como igual ontem eu tava cansadaço. Aí ela não, vamos sair, tá, vamos lá. A gente foi na churrascaria, comi um monte e tal. Crente quase não gosta. Voltei pra casa, em paz. Deus, obrigado. Porque a gente teve a condição de vir aqui, de escolher vir aqui, de poder vir aqui. E, mano, é isso. Tipo assim, é que são situações. Por exemplo, geralmente as quintas, a gente tava fazendo, agora essa quinta passada a gente fez. E a gente tinha parado, na verdade, um tempo, aí agora a gente voltou. Eu, Samuel e o Link, que são dali da igreja ali. Sim. Samuel é o líder dos teens, o Link também tá sempre ali. A gente vai, senta na mesa, toma um café e depois tem um tempo de oração. Mano, o que isso me faz descansar, tipo... Porque às vezes tu só quer, tipo assim... Talvez eu queria estar em casa dormindo, tá ligado? Mas tu chega lá, tipo assim... Tu não precisa ser ninguém, entendeu? Tu só precisa sentar, ouvir um louvor ali, cantar e chorar um pouco, tá ligado? Tipo assim... Tô aqui, pai, tô aqui. Tipo assim, tô com meus parceiros aqui que estão passando a mesma coisa que eu, tá ligado? Estão sentindo o peso do trabalho, estão sentindo a responsabilidade, mas a gente tá aqui, ó. Tipo, com quem pode resolver nosso problema, com Deus, tá ligado? Então, tipo, dependendo da ocasião, mano, tipo assim, eu acho conforto nessas coisas, assim, Deus, a minha esposa. Ou vou lá na minha mãe, tomo um café com ela, tipo, sabe? Tipo, às vezes, sei lá, eu ouço uma música e tal, vou tentar fazer uma música, mas, tipo, basicamente é isso, mano. Eu vejo isso como muito importante, mano. Família, relacionamento, casa, sabe? Eu acho que isso, assim, até eu e o Everton, essa semana aí, a gente tava trocando uma ideia e a gente entrou nesse assunto. Não que a gente tenha que ser, mas, tipo, hoje eu lidero um GC. Sou casado, tenho um filho, tipo, se eu não tivesse um bom relacionamento com a minha esposa e com o meu filho, como é que as pessoas me olhariam? Será que uma pessoa casada chegaria pra mim, um liderado casado, chegaria, pô, tô passando por isso aqui no meu casamento, tu consegue dar uma opinião, vamos orar? Porque por mais nessa posição que a gente vive hoje, a gente precisa dar esse exemplo. E tu dando o exemplo no teu relacionamento, tu dando exemplo no teu relacionamento pessoal com Cristo, na tua família, no teu casamento, eu acho que isso é fundamental, não só a música em si. Sabe? Porque a música ela é um agregador, vamos dizer assim. O Alisson é músico. Pô, mas eu e o Alisson, a gente troca ideia direto, nada sobre música, mano. Sim. Nunca sobre música. Nada, Mas aí a gente... Pô, eu vejo no Alisson um cara com um coração disponível, um coração humilde, um cara que tem um relacionamento com Cristo. Então eu vou procurar um cara como esse pra poder trocar uma ideia acerca disso, sabe? Então, pra mim, isso é muito importante, mano. Tipo, a minha família, minha casa, eu acho que isso é fundamental, sabe? É que isso nos leva de volta ao nosso lugar de filho, sabe? É. E, mano, não adianta. Sempre vai chegar a hora que o filho vai precisar só chorar. Ou às vezes ele só quer ficar, vou usar uma palavra aqui, não entendam errado, mas brincando com os amigos. Tipo assim, eu tô trocando uma ideia com vocês. É o tempo do filho tá ali no rolê com os amigos deles, falando, sei lá, mano, de futebol, de... O lazer deles, né? O lazer ali, porque isso também reabastece, sabe? Sim. Eu lembro de uma ocasião, mano, que me pegou muito, assim que eu tomei a decisão, que eu entendi que Deus, olha, eu tô te levando pra esse caminho da música, vai, dá-lhe com os 2 pés, eu passei por um evento muito grande, assim, sabe? E foi na nossa igreja local, só que foi muito grande, assim, muita gente, tipo, que todo mundo gostaria de estar do lado, tipo, gostaria de estar conversando, gostaria de estar abraçando. Eu tava ali, tipo, no altar ministrando com os caras e eu via as pessoas, tipo, agoniadas pra que o culto acabasse pra poder ir lá tirar uma foto com o cara, sabe? E, mano, foi... Depois eu ri pensando assim, cara, eu sou... eu sou muito tolo mesmo, porque, tipo, beleza, acabou. E eu na minha ali, desmontando minhas coisas, e o pessoal naquela correria, vamos abraçar os caras e tal. E aí, chegou um amigo meu, o Dani, que já esteve aqui. Ele chegou assim, ele veio assim, caminhando na minha direção, ele parou assim. Eu vi que ele ficou pensando, sabe quando o cara tá calculando assim? Ele parou assim e ficou... E eu vi ele fazendo isso sozinho. Daí eu, vem aqui. Ele, não, negão, é que, pô, ia te convidar pra ir lá em casa, mas, pô, tá com os caras aí, né? Eu disse, não, irmão. Negativo. Tô contigo, tu que é meu amigo. Os caras aí, o networking, coisa, mano, é muito bom se tiver, mas se não tiver, o meu networking é Jesus, mano.
Eu estando alinhado com ele, tá tudo bem. Sabe? E, mano, Pega essa chave pro guardei rolho. as minhas coisas o mais rápido possível. 5 minutos depois, tava lá na casa dele, ficamos até amanhecer falando de Jesus e Bíblia e coisa arada. Cara, isso foi muito bom. Isso me reabasteceu. Sabe? Então, como é importante a gente, cara, como o Lucas já falou aqui também, assim, a gente ter raiz, sabe? A gente ter raiz porque, mano, se a gente não tiver raiz, irmão. Correto. E, mano, tipo, o que eu vejo hoje, que é um desabafo também que eu vou fazer. Eita. O que eu vejo hoje, tipo assim, a galera acaba espiritualizando muito tudo. Não é desmerecendo essa questão, porque na verdade a gente eu tô trabalhando, eu tô aqui fazendo o meu melhor, porque é como se fosse pra Jesus, Deus tá aqui comigo. Sim. Só que, tipo, a rapaziada espiritualiza muito algumas coisas e outras não. Tipo assim, o cara, não, eu preciso passar 2 horas aqui com Deus, chorando, aí 2 horas falando em línguas e 2 cantando, 6 horas por dia pra eu me sentir tal. Mas, tipo assim, primeiro, a troco de quê? De tu se achar mais espiritual que os outros? Tipo, de tu chegar lá, não, eu tô aqui, tô brabo, sou o cara espiritual. Só que, tipo, Só que, mano, eu conheço pessoas que, tipo assim, que fazem isso, mano. Tipo, mas, tipo assim, aí tu vai ver a vida da pessoa. Eu acho que o pastor Júnior postou hoje, mano, se eu não me engano. Tipo, mais importante do que tu fala é o que tu vive. Postou hoje. É o que tu mostra, tá ligado? E realmente tá ligado? Igual tu falou, se tu não tem uma vida com a tua esposa bem, tipo, tu falou, o que as pessoas vão achar de mim, mas eu digo mais ainda, tipo, imagina se tu tá lá no GC, os caras te acham brabo, o cara sabe muito, aí tá tua esposa e teu filho olhando, tipo, cara, ele não é assim em casa não, o que ele tá falando. Nossa. Tá ligado? Então, tipo, é isso, só que aí, tipo, o cara quer ir pras nações e ele quer fazer, mano, nossa, eu vou lá sei lá, vou lá pros Estados Unidos, eu vou fazer missão. Mano, tu não der o teu dízimo, irmão. Tá ligado? Tu não lava uma louça em casa. Não lava uma louça em casa. Resolveu a questão Tipo da assim, água mano, da África, cara. Para Tu com não, isso. tu não entende que, tipo assim, o mandamento bíblico de tu devolver, ou que sim, mano, eu vou ofertar aqui, porque eu sei que esse som aqui não é de graça, tá ligado? Certo. Tipo, eu vou, sei lá, pagar um lanche do meu irmão, que eu sei que ele não recebeu ainda, mas eu tenho, eu vou ajudar, tá ligado? Eu vou dar uma carona pro fulano de tal. Aí não, o cara que quer ir pras nações servir as pessoas, quando vê o culto acabando, já acelera o carro, já vai embora pra não dar carona pra ninguém, tá ligado? Tipo, então, que eu vejo a galera, alguns espiritualizando demais, tipo, nossa, tá na igreja, não sei o quê. Só que, tipo, não traz essa parte pro dia a dia, mano. A Bíblia não é só uma parte, não é só o Novo Testamento, mas ela também tem provérbios que te ensina como mexer com dinheiro, te fala que tu tem que trabalhar, tá ligado? Que fala sobre a mulher imoral, sobre tu não dar conversa para outras mulheres, que o beijo da mulher imoral é como o mel, que na boca é doce, mas no fim desce amargo como fel. Outro versículo que fala, o conselho da mãe de Salomão falando que o beijo da mulher é como um vinho, que desce suave, mas no fim leva pra morte. Então, tipo, a Bíblia, ela é ampla e ela fala sobre todas as áreas, mano. Só que às vezes os caras querem pegar, não, eu tenho que abrir mão de mim mesmo, não sei o quê, e eu vou depender 100% de Deus. Mas aí a tua família, tipo assim, e aí, tu quer depender de Deus, mano, mas tu não quer trabalhar? Tipo, sabe? Tipo, algumas coisas que por mais que tenham base bíblica, eles não prestam atenção no outro lado, na outra parte. Que, na verdade, o teu primeiro ministério é da família, mano. Aí tu vai deixar tua mulher passando fome pra, tipo assim, ser provado por Deus. Não, mano. Tipo, tá ligado? E não que isso não aconteça. Às vezes, realmente acontece. Tu ficar sem emprego, acontece alguma coisa ruim. Mas o nosso papel como homem, o nosso papel como uma esposa, por exemplo, uma esposa tem que ser sábia, não pode ser uma mulher briguenta, tem que ser uma mulher organizada, tal. O homem tem que correr atrás, tem que fazer o seu, sabe? E às vezes a pessoa quer espiritualizar demais de ser o cristão do fogo da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Às vezes a palavra de conhecimento o cara precisa, irmão, meter um trampo. Tá ligado? Muito Esse que te digo, entregar um currículo. Esse que te digo. Entregar um currículo. Tá ligado? Tipo, é muita coisa, mano. Tipo, Muito bom, mano. E que eu acho que tudo soma, sabe? Tipo, porque às vezes eu dou conselho, por exemplo, pro alguém, ou até uma pessoa mais velha que eu, tipo assim, cara, eu acho que isso precisa precisa orar mais, precisa buscar mais a Deus, precisa fazer um jejum. Tipo, a minha esposa, a gente faz, tipo, quase todo mês, assim, algum tipo de jejum. Tipo, o jejum Daniel, jejum, tipo, de 24 horas e tal. Enfim, jejuns, assim. Então, tipo, e tem, com certeza, um impacto muito grande. E às vezes eu dou um conselho, mano, eu acho que isso aqui, com base nisso aqui, tem que fazer isso aqui. Só que às vezes, mano, eu acho que tu tá se passando, tá achando que tem que
ser o cara espiritual, mas na verdade, mano, vai fazer o básico, mano. Faz o teu, lava uma louça, ajuda tua mãe, honra teu pai e tua mãe, tá ligado? Tipo assim, e pronto, mano, vai fazer faz o teu, tá ligado? Cara, É isso, mano. É no ordinário, no né? ordinário, isso que eu ia falar. É no É no ordinário. ordinário, é no simples, sabe? Eu ia entrar num assunto, mas eu não vou entrar porque. Calma, o próximo. A gente vai trazer ele mais No vezes próximo aqui. episódio. Deixa, Qual a essa próxima? aqui vai ficar no. A gente vai trazer o Lucas mais vezes aí. Com certeza. Cara, que papo maravilhoso, que papo bacana. Já sabia que ia ser nessa pegada, nesse nível. E, mano, glória a Deus pela tua vida. Deixa eu te perguntar, questão de lançamento, quando é que sai o dá o próximo, como é que salve tá aí essa pra situação aí, rapaziada. irmão? Vamos movimentar, né? E o álbum? Sai? Então, o último aí foi Vitamina D. O clipe eu fiz com o Next ali da igreja ali. Mano, ficou absurdo. A gente demorou umas 15 horas ali. Foi desde a hora que eu saí de casa até a hora que eu voltei. Deu 15 horas, mano. Tipo, a gente gravou nas dunas. Esse lá foi o da das dunas. Joaquina. Eu vi Um pouco nas dunas pelo da do Joaquina, Next. um pouco na da Lagoa. E, mano, foi incrível. Next é muito bom, né, mano? Muito bom. muito, fera. E foi, mano, foi de Deus essa parada. Tipo, eu lembro que eu fiz um jejum. Acho que foi o Daniel que a gente fez, né? Não lembro. Mas enfim, pra esse projeto em específico. Ou de líquido só, alguma coisa assim. Pra Deus abençoar, mano. E eu lembro que, tipo, a previsão pra semana... A gente ia gravar no sábado. A previsão pra semana é, tipo, chuva. Aí, tipo, sexta, chuva. 80% de chance de chuva, tá ligado? Aí, tipo, eu orei, Deus... Fortalece aí, pai. Solzinho. Mano, o bagulho veio um sol, eu fiquei vermelho, mano. Veio sol e Um Deus... pra cada um. Um pra cada um, mano. O bagulho foi doideira. Tome, que é só o tome. E, mano, tipo... um tempo atrás eu tava passando uma dificuldade com relação a uma gravadora que eu tava. E graças a Deus eu já saí, já tá tudo certo, tudo em paz também com eles. E só que era um momento que eu fiquei meio, tipo assim, desanimado, né, das coisas assim. Aí eu fiz uma parceria com o DJ Richa, ele é daqui, de Palhoça aqui, brabo, tipo assim, produz muito bem, tipo, entende muito de trap, de rap. Aí a gente começou a fazer uma sessão assim de estúdio. Aí, só que eu saía do trampo, tipo, sei lá, 7h30, 8 horas, ia em casa, tomava um banho e ia pra lá. Uhum. E a gente virava a noite fazendo música, tá ligado? E, inclusive, isso deu origem a um projeto que eu vou lançar, que vai ser o próximo projeto. Eu dei uma olhadinha pra ver se ela é... Porque às vezes ela fala que... Tá autorizado a falar, né? Se tá autorizado. Não Não tá autorizado, pessoal, esquece. que é Noites Comendo Hot Pocket. Porque, na verdade, foi essa forma que fluiu. A gente passava no Forte, pegava uns Hot Pocket, fazia no micro-ondas e fazia música e ia comendo Hot Pocket. E, tipo, cada música tem uma vibe. Porque no início, quando eu tava fazendo, sei lá, tava passando por um processo, falava igual a Pedro. Tipo, que eu... Muitas vezes quero agir igual a Pedro, proteger o sagrado com a força do meu braço. Tua palavra alerta que se um dia eu me irá, guarda o coração pra isso não verá pecado. O homem sábio sabe ignorar a ofensa, mas o que é tolo irrita com facilidade. O fruto do Espírito produz a paz, amor e alegria, paciência e bondade, que fala sobre, tipo assim, eu quero fazer o bagulho com a minha raiva, mas não, Deus me segura. Aí, tipo, tem outro que fala sobre orgulho. Eu me perdi no meu orgulho. E, tipo... Fumaça, que fala sobre voltar para o caminho do pai, que é baseada na história do filho pródigo. Então, são músicas que têm vibes totalmente diferentes. Tem uma que fala sobre Elias, tipo, Vitamina D faz parte desse projeto. Então, tipo, cada uma tem uma vibe que é a vibe que eu tava no dia, entendeu? Deus. Tipo, tem música que, essa de Igual a Pedro, que eu não sei se vai ser esse nome, mas que fala sobre se sentir igual a Pedro, com raiva e tal. Eu falo, Deus, tô indignado. Tipo assim, eu lembro que eu orei assim, o Richard tava ali, ele tipo, se ficou assim, meio pá, né? Eu orando, Deus, eu tô indignado, pai. Não quero, nem queria estar aqui fazendo música, não tem nenhum versículo em mente, nenhum tema, nada pra fazer, eu só sei que eu tô indignado. E o Espírito Santo falando, tá, mas não é isso que tu sente? O cristão não se ira também. Irar, eu não pequei, só fala que tu não vai se irar, tá ligado? O cristão também fica chateado. Então, assim, o que tu tá sentindo, coloca com base bíblica, coloca o teu sentimento aqui, vai, escreve isso aí. Tipo, e eu botei, quero agir igual a Pedro, proteger o sagrado usando a força do meu braço, mas a tua palavra alerta que se um dia eu me irar, eu guardo o coração pra isso não virar pecado. Tal. E tipo, então, tipo, aí cada música tem uma vibe e esse não vai ser um álbum ainda, mas vai ser uma mixtape. Ah, top. Que é um compilado de faixas, acredito que vai ter umas 8, 9 faixas aí, que traz essa vibe, mano. Que eu produzi tudo meio que num mês inteiro ali, tipo, que eu ia virando, porque, tipo, eu trabalhava no outro dia, então a gente ia meio que virando noite ali e tal. E são músicas que eu gosto muito, mano. Que eu gosto muito. Umas têm uma pegada bem trap, meio pesado, outras são um pouco mais de boa. Mas são músicas que, mano, Deus me deu ali e eu preciso colocar pra rua isso, mano. Então,
Noites comendo Hot Pocket em primeira mão, nunca falei em lugar nenhum. Aí, ó. Follow Jesus com exclusividade. Jesus. Noites comendo Hot Pocket em breve, pra vocês poderem acompanhar. Top. A gente tem que começar a trazer um violãozinho pra galera. Pois é. Saca? Eu pensei em trazer hoje. Eu falei, vou botar no porta-mala do Pior que vai ter carro. um cara que toca violão. Olha só. Tem um cara que toca violão que tem o violão. Engraçado, né? Enfim. É, muito top, cara. Muito top mesmo. Que prazer, mano, tá aqui. Show. Papo reto. É isso Mano, aí. obrigado de coração. É um prazer enorme estar sentado à mesa contigo, saber mais da tua história, aprender. Cara, é sempre edificante a gente estar aqui junto. Obrigado vocês também por a gente estar caminhando junto aí. Galera, se depois desse episódio vocês não der o like nesse vídeo, Aí, não toma no cu. compartilhar com 67 pessoas. 167 pessoas, pô, pelo amor de Deus, cara. O cara deu em primeira mão aqui, ó. Aí, ó. Então, já sabe. Obrigado, Entregou um gente. bônus. Pegou um bônus. Valeu, galera. Obrigado, tá? Gente, então é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês que está nos assistindo. Não esqueça de comentar nesse vídeo. Compartilha, manda pra todo mundo. Segue a gente nas nossas redes sociais. Segue o Lucas. Segue o Lucas também. Nós vamos deixar o arroba dele aí na nas redes descrição sociais. também. Tudo quanto é arroba, endereço nosso, do Lucas, do pessoal aqui também da Key Produções. Tá tudo sempre nas descrições dos nossos episódios. Então acessa ali, clica, dá uma conferida e ajuda a gente aí. Porque, novamente, todo esse esforço, todo esse movimento não é por causa de nós. É por conta do Evangelho de Cristo. Nós queremos apresentar para você um evangelho que seja genuíno, que seja verdadeiro. E nós caminhamos com pessoas que têm esse zelo e queremos transmitir isso para todos vocês. Fiquem com Deus, abraço, até a próxima. Valeu. Mais.